E aí, pessoal, Eric aqui. E hoje temos uma aula bacana, uma aula de um assunto que eu gosto, mas tem muita gente aí que não gosta, ok? Hoje a gente vai falar sobre o adorado por alguns e odiado por muitos, movimento circular uniforme. Então, o que acontece? Movimento circular uniforme é uma parte muito importante da física, cai bastante no Enem, mas é negligenciado. Por quê? Bem, para começar, movimento circular uniforme é quando um objeto ele traça uma trajetória circular, certo? Ele traça essa trajetória circular com uma velocidade constante, então essa velocidade v ela é constante e essa trajetória circular, a distância até o centro de curva a gente chama de raio ou raio da curva. Ok, mas temos algumas coisas muito importantes para se notar nesse movimento circular uniforme. Tem duas coisas que são importantíssimas, que é o período e a frequência. O período é o tempo que leva para esse objeto dar uma volta, ou seja, quanto tempo leva para ele sair daqui, dar a volta no círculo e voltar para o começo, certo? E esse tempo normalmente é medido em segundos, mas pode ser medido em horas, em minutos, tanto faz. A frequência é quantas voltas são dadas durante um período de tempo. Então, por exemplo, eu vou contar em 1 segundo. Ele deu 3 voltas em 1 segundo. Se ele deu 3 voltas em 1 segundo, a frequência dele é em Hertz. Se ele deu 10 voltas em 5 segundos. É bom quando eu escrevo certo. Se ele deu 10 voltas em 5 segundos, a frequência vai ser essas 10 voltas dividido por 5 segundos. 10 dividido para 5 dá 2 Hz, ou seja, ele dá 2 voltas por segundo. Porém, assim como o período que pode ser medido em minuto, em hora, nós temos outra unidade de medida da frequência que é o RPM, que é a abreviação de rotação por minuto. E aí, vamos lá, certo? Eu tenho o período, que é tempo que leva para dar uma volta, e eu tenho a frequência, que é a quantidade de voltas dada durante um tempo. Ou seja, um é volta por tempo, essa é a frequência, e o outro é tempo por volta. Vocês estão percebendo que um é o inverso do outro? Daí vem uma relação muito importante em que o período é igual ao inverso da frequência. Ou a frequência é o inverso do período. Tanto faz. Um é o inverso do outro. Essa é uma relação muito importante quando a gente vai resolver questão, porque às vezes não vem o dado da frequência. Vem o período. E aí a gente tem que achar a frequência. Segundo dado importante de se observar é a velocidade angular. Por que velocidade angular? Porque se ele está numa trajetória circular, ele vai percorrer um certo ângulo. Esse ângulo aqui. Num determinado período de tempo. E se essa velocidade circular for uniforme, no mesmo intervalo de tempo, ele vai percorrer o mesmo ângulo. Ok? A gente pode voltar aqui. Então, velocidade angular nada mais é do que a razão entre o ângulo percorrido, o ângulo que ele percorreu, que nesse caso aqui é θ, dividido pelo tempo que levou para ele percorrer. Tem outra relação aqui
que eu esqueci de colocar, mas eu coloco agora para vocês, que é a relação entre velocidade linear e a velocidade angular. Existe uma relação entre elas duas. Quanto maior a velocidade linear, maior será a velocidade angular. E vice-versa. Qual é essa relação? Essa relação, a gente diz que velocidade linear, velocidade escalar, é igual a velocidade angular vezes o raio do movimento circular. Ok? Essa letra aqui é o ômega. E aí a gente diz que V é igual a ômega R. Todo professor de física fala assim essa fórmula. V igual a ômega R. Sendo ômega esse W esquisito aqui. Tá? Essa velocidade angular é medida em radianos por segundo. Ok? Ah, Érica, eu posso medir em graus por segundo? Pode. Porém, radiano por segundo é a unidade mais usada. Porque na física, quando a gente mede as coisas em radiano, costuma facilitar para alguns cálculos. E agora passando para a seção final, ou semifinal da nossa aula. Mas e se? Certo? Eu tenho esse objetozinho aqui fazendo essa trajetória circular. Se ele der uma volta, ok? O ângulo que ele percorreu foi esse. Esse ângulo que ele percorreu é 360 graus, que em radianos é igual a 2π. Memoriza isso. Qual foi o tempo que levou para ele dar essa volta? O tempo que leva para o objeto dar uma volta completa, a gente pode voltar lá no primeiro slide, é o período. É o tempo que leva para dar uma volta. Então, o tempo que ele levou para dar essa volta é igual ao período. Período é a letra T maiúsculo. Então, a velocidade angular é o ângulo que ele percorreu, 2π, dividido pelo período. E aí, velocidade angular, se vocês se lembrarem, frequência é igual a 1 dividido por período. Então, velocidade angular fica 2 vezes π vezes a frequência. Isso aqui é uma equação importantíssima no movimento circular uniforme. Ok, pessoal? Eu arrumei aqui uma questãozinha legal para a gente resolver, que ela não é nem fácil nem difícil. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante, de tal modo que os pneus não rolam, sem qualquer deslizamento na pista. Essa parte é importante para dizer que a velocidade com que o carro está é a mesma velocidade da borda do pneu. Ok? Essa parte da questão está dizendo só isso. Se cada pneu tem diâmetro de 0,5 metros e um medidor colocado em um deles registra a frequência de 840 RPM, a velocidade do automóvel é de... Então tá, vamos desenhar. Essa aqui é a roda. Não é muito circular, mas é uma roda, certo? Ok. Então tá aqui a nossa roda. Ele diz que o diâmetro é de 0,5 metros. Então o raio, logicamente, vai ser de 0,25. Por quê, Eric? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. É a distância de uma ponta à outra
do círculo, ou no caso do pneu. Com isso, 0,25 mais 0,25 dá 0,5. E a gente quer saber a velocidade linear desse pneu. A gente quer essa velocidade aqui. Então bora lá. Nessa velocidade tem uma formulazinha que envolve ela. É V igual a ômega R. Tá quase tudo certo, mas a gente não tem o ômega. Mas apesar da gente não ter o ômega, tem outra formulazinha que ômega é igual a 2 vezes π vezes F. Opa, frequência eu tenho. E 2 e π são constantes, então eu posso usar essa fórmula. Mas tem um detalhe. Aqui esse m é de minuto. E aqui está em segundos. Então eu vou ter que converter essa frequência de rotação por minuto para hertz. E como é que eu faço isso, Eric? Na verdade é simples. Hertz nada mais é do que 1 dividido por segundo. Ok? Então eu só tenho que tirar esse minuto daí e transformar ele em segundo. 840 RPM quer dizer que ele dá 840 voltas em 1 minuto. 1 minuto é igual a quantos segundos? 1 minuto é igual a 60 segundos. Aí a gente acorta 0 com 0. 84 dividido por 6 dá quanto? Vai dar 14 voltas por segundo. Então essa frequência vai ser de 14 Hz. Agora sim, com tudo na unidade devida, podemos resolver. Ômega é igual a 2 vezes π vezes 14 Hz. Só ver se não está cobrindo minha cabeça, não. Ficou no limite, ó. Então o ômega vai ser de 28 vezes π. Isso de radiano por segundo. Ou seja, ele dá quantas voltas? 14 voltas por segundo. Olha aí que pneu rápido. Agora vamos lá, passar para a segunda fórmula, porque agora que eu tenho o ômega, eu posso usar essa segunda fórmula. V é igual a ômega, que é 28π, que a gente acabou de calcular, vezes o raio, que é 0,25 metros. A velocidade vai ser 28 vezes 0,25, vai dar 7π metros por segundo. Então a resposta correta, item E. Não foi uma questão difícil, certo? Então respire fundo, vá com calma e não se esqueça das formulazinhas que dá tudo certo. Ok, pessoal. Então, a aula de hoje fica sendo essa. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que andam achando das aulas aqui do YouTube. Quero muito a opinião de vocês para saber em que eu posso melhorar. E é isso. Um beijo. Até a próxima. E tchau.